Ó, sentou todo mundo. Amém. Fica à vontade. Escute uma coisa aqui, irmãos. O homem, ele faz planos, mas a resposta, ela sempre vem da boca de Deus. Amém? Então nós tínhamos o desejo de compartilhar tanta coisa aqui hoje. Nós até falamos para a igreja de um tema que nós iríamos compartilhar aqui, mas o Senhor, ele colocou algo ao coração, ao nosso coração, e algo, querido, olha só, para toda a igreja. Não é só para quem é líder, é para toda a igreja. Inclusive, eu queria fazer você lembrar o seguinte: nós estamos no 4º mês do ano, mas ainda dá tempo de você se projetar, ainda dá tempo de você deixar o Espírito Santo te conduzir. Pastor, então por que eu tenho que colocar no papel e trazer no altar? Porque, irmãos, quando nós temos um alvo, isso nos motiva. Se você deixa as coisas de qualquer jeito, você vai lembrar cada ano aí, as coisas aconteceram como aconteceram, não foi algo que você projetou. Alguns às vezes projetou. Então que você possa, em nome de Jesus, fazer isso, projetar, colocar no papel e trazer aqui. Agora outra coisa que eu queria que vocês olhassem para mim, olhem para mim aqui, irmãos, isso é muito poderoso. O que o obreiro William falou aqui, na verdade foi algo que nasceu no coração dele. Eu apenas abracei a pauta. Isso aqui, irmão, não é para confrontar a igreja, porque tem gente que às vezes recebe isso como uma afronta. Isso aqui é para Deus ver você, e para a igreja saber que com você ela pode contar. Então a intenção é essa, e fazer com que toda a igreja entre dentro dessa visão. Amém? Então, irmãos, olha só, hoje eu quero falar de algo muito importante, como eu disse aqui, que serve para toda a igreja. E o tema do que eu quero falar aqui é abandonando a indiferença. E nós vamos entender, irmãos, dentro de um contexto, como que nós temos agido nesses últimos dias. Domingo passado, eu falei sobre o meu irmão. E hoje, para a glória de Deus, meu irmão está ali. Iniciamos um discipulado, eu mais ele. A ferramenta que Deus nos deu, irmãos, não foi uma ferramenta muito boa para mim, porque nós iniciamos um discipulado na caminhada. Olha o físico dele, olha meu físico, irmão. Então você imagina como terminou a caminhada. Mas foi uma ferramenta que Deus colocou. E eu falei para a igreja, eu quero falar hoje, olhando nos olhos do meu irmão, eu te amo, cara. E eu quero te ver bem, em nome de Jesus, diante de tudo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Não vai ser fácil, mas eu vou ficar na sua cola e creio que Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, Lucas capítulo 16, versículo 19. Acompanhe comigo aí, Lucas 16, a partir do versículo 19. Eu queria que você, irmãos, olha só, abrisse o seu coração. Às vezes nós saímos de casa, nós passamos o dia, nós não lembramos de falar com o Senhor. E dificulta, preste atenção, dificulta a gente ouvir a voz de Deus. Isso vai nos dificultar. Agora, quando nós iniciamos o nosso dia, preparamos o dia para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, isso facilita. Eu queria dizer para você, irmãos, olha só, que a melhor forma de você ser fortalecido no Senhor é estar no culto, irmãos. Independente de como você esteja, independente de como você está caminhando, não falte de culto. Porque é no culto que nós recebemos uma palavra que vai nortear a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. O texto diz assim, olha. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro juntos, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama.
Versículo 25. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu mais. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que se quisessem passar daqui para vós, não poderia, e nem daí para cá. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que o mande a minha família, a família de meu pai. 28. Porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Aproveitando a deixa aqui, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Primeira vez? Que bênção! A gente quer aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Não é para constranger, mas vocês podem ficar de pé. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaude ele forte, em nome de Jesus. Aleluia. Isso, receba um abraço, amém delas. Vamos dar um abraço para o meu irmão também. Fica de pé aí, Carlos. Em nome de Jesus, eu creio que os irmãos vão abraçar você, as irmãs vão abraçá-las aqui, e a igreja aplauda de novo o Senhor, amém, querido? Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que bênção, aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, sejam bem-vindas, amém, em nome de Jesus. Irmãos, então olha só, olha para mim, no tema que nós falamos aqui, nos faz refletir esse momento, o momento que nós recebemos um visitante na nossa casa, o momento que nós recebemos um visitante no nosso culto. Qual que é o tema, pastor? Abandonando a diferença. Esse é o tema, irmãos, e nós precisamos olhar para nós. Escute isso aqui: todos nós precisamos ter consciência do processo do nascimento. Qual que é o processo do nascimento, irmão? Vida e morte. Nós temos que ter consciência desse processo. Por quê? Porque a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos morrendo, irmãos. É como se fosse uma contagem regressiva. Tem gente que às vezes pensa: eu nasci, então agora eu tenho toda a vida pela frente. Não, irmão, a vida começa a diminuir, é uma contagem para trás. Então nós precisamos entender isso. A partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a morrer. E a pergunta que eu quero fazer para todos que aqui estão nessa noite: qual é o motivo que você está aqui hoje? Qual é o motivo da sua existência? Qual é o propósito, irmãos, da sua vida aqui na terra? Já parou para se perguntar? Já parou para analisar qual o motivo que você está aqui hoje na igreja? Qual o motivo que você está nesse mundo? Qual é o seu propósito nessa terra? Irmãos, existe só um propósito nessa terra, e toda a igreja, toda a humanidade, ela precisa abrir os olhos, abrir o coração para isso. Qual que é o nosso propósito? Conhecer a Deus cada vez mais e nos dedicar e nos esforçar para que outras pessoas conheçam também. Esse é o nosso propósito. Tem gente que às vezes fala por aí que o nosso propósito é adorar o Senhor, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas a adoração ao Senhor é se dedicar a Ele, irmão, e fazer com que outros o conheçam. Não é cantar canções, não é bater palma, isso faz parte, vem no pacote. Mas é você conhecer cada vez mais o Senhor e fazer com que outras pessoas o conheçam. Por isso que nós temos que colocar no nosso coração, irmãos, que cada culto que você vem é um degrau que você sobe. Então, ou seja, você está aqui hoje, você precisa estar em uma célula. Você está em uma célula, você precisa estar aqui na quinta-feira. Você vem na quinta-feira, você precisa estar aqui no domingo. Você vem no domingo, você precisa estar em uma célula, estar na quinta-feira.
conhecer a Deus. É uma das formas de conhecer o Senhor. E a igreja, irmãos, o que a igreja ela serve? A igreja serve para nós vencermos as nossas indiferenças. Amém? Deus não criou ninguém, irmãos, para viver sozinho. Deus não criou ninguém para viver isolado. Deus nos criou para viver em unidade. Deus nos criou para viver junto. Então eu preciso fazer com que a cada dia, cada culto, eu conheça mais o Senhor, e que conhecendo mais o Senhor possa fazer com que as pessoas também o conheçam. Então o texto que nós lemos é uma parábola, né? Às vezes a maioria das pessoas aqui conhece que é a parábola do rico e do Lázaro. E essa parábola ela vai nos ensinar muitas coisas, irmãos, e vai nos mostrar a maneira como nós vivemos e tratamos as pessoas durante a nossa vida aqui na terra. E preste atenção, toda a forma que você trata as pessoas aqui na terra, elas vão trazer para vocês consequências eternas. Dentro desse texto nós observamos uma consequência eterna, irmão. Dentro desse texto aqui, ao ler esse texto, por si só, ele já começou a mexer com o nosso interior. Já começou a mexer com alguma coisa dentro de nós. Então nós precisamos entender isso. Olha só, um homem rico, irmãos, não apropriadamente um homem cruel, não apropriadamente um homem mau, um homem desonesto, mas só um homem que ignora o pobre, ignora o mendigo prostrado à porta da sua casa. O rico, irmãos, olha só, preso nas coisas materiais, ele tornou uma pessoa insensível. Ele tornou uma pessoa egoísta, surda à necessidade do próximo. Então preste atenção nisso aqui. A questão aqui, irmãos, não é que todo rico não vai para o céu, porque às vezes você vai pegar esse trem aí, né? E fala, o pastor está falando esse negócio aí, então o rico não vai para o céu. Não, a questão aqui não é que o rico vai para o céu, e nem que todo pobre, irmãos, é digno de misericórdia. A questão aqui não é essa. A questão é que nós precisamos entender que não é sobre isso que o texto está falando. Não é sobre isso que o texto quer nos mostrar. O texto quer nos mostrar mais ou menos isso aqui, ó. Lá na terceira carta a João, diz assim, olha, João falando a Gaio, diz assim, olha, do presbitério ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo que esteja, e que você esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive em verdade. A preocupação de João era com o bem-estar de Gaio. Então a igreja ela precisa entender isso, irmãos. Nós ouvimos um pouco disso quinta-feira passada. A igreja ela precisa aprender isso, irmãos. Olha só, eu preciso me preocupar com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar, irmão, dos outros. E olha que coisa interessante, ele não estava preocupado só com a vida terrena, não. Ele estava preocupado com a vida espiritual. E quando ele recebe a notícia boa, o que ele faz? Ele celebra. Ao contrário de muitas pessoas. Quando nós descobrimos que alguém está bem, a gente começa a fazer alguns julgamentos. Ah, mas está bem, por que todo mundo ajuda? Ah, mas está bem, por que todo mundo abraça? Ele não quis saber, irmãos. Ele simplesmente relata, olha, eu estou feliz por saber que você está bem. E quando nós sabemos que alguém está bem, nós precisamos ficar felizes. E quando nós descobrimos que alguém está mal, nós precisamos ajudar. Então a questão aqui não é que o rico era rico, né, e não vai para o céu, que o pobre é pobre e tem direito de misericórdia. Não, a questão aqui é que nós precisamos entender que não é sobre nós, irmãos. Amém? Não é sobre eu, irmãos. Porque o que nós precisamos entender? Que a frieza e a indiferença do ser humano, preste atenção nisso aqui, irmão. Isso era uma chave para você, era uma frase para você colocar no seu status. Olha só, a frieza e a indiferença do ser humano está matando o amor. Por que as pessoas elas não querem amar mais? Porque elas olham para aquelas pessoas que não estão amando e ela faz uma prerrogativa que todo mundo vai odiar. Ela vai fazer uma prerrogativa que todo mundo não vai amar. E aí o que vai fazer? Vai fazer com que essa pessoa se torne fria e indiferente, irmãos. Olha só, Jesus
ele está querendo chamar a nossa atenção aqui dentro desse texto com relação à indiferença para com o próximo, aqueles que estão caídos, prostrados e longe de Deus. Irmãos, que isso é papel nosso, isso é papel da igreja, isso é papel, irmãos, olha só, com que eu e você tenhamos preocupado com as pessoas. Alguém não veio no culto, irmão, e nós conhecemos essa pessoa. Ah, será que alguém ligou? Não, eu não tenho que preocupar se alguém ligou, eu preciso me preocupar com essa pessoa. Eu preciso quebrar as indiferenças. Não, vamos deixar a liderança ligar, vamos deixar o diaconato ligar, vamos deixar o pastor, é papel do pastor, não é papel nosso. É papel nosso. Abra aí o seu coração, em nome de Jesus. Olha o que o texto nos mostra. O texto nos fala que os dois, vou perguntar de novo, os dois morreram. Lázaro, como nós lemos, ele vai para junto de Abraão, onde nós intitulamos, como paraíso. O rico morre e ele vai para o Hades, onde nós intitulamos o inferno, lugar de tormento. Aqui, irmãos, olha só, nós vamos ver duas verdades. A primeira verdade que nós vemos aqui é que, preste atenção, é que o status e o reconhecimento social do presente não são critério de avaliação para a recompensa futura. Tem gente que ele pensa que pelo status que ele se encontra agora, o seu futuro vai ser sobrenatural. Mas preste atenção, o status e o reconhecimento social do presente que você tem não é critério para avaliação de recompensa futura. Tem muita gente que você conhece que estava bem e hoje está mal, não é reconhecido, não teve recompensa. Por quê? Porque o status, irmãos, e o reconhecimento não são recompensa para o futuro. Pense bem. Segunda coisa que nós vemos aqui, primeiro, olha só, olha que interessante. Jesus, olha que coisa interessante aqui nesse texto, eu creio que você observou. Jesus, ele não cita o nome do rico, não. Ele só falou que o rico gastava e desfrutava de prazeres da vida. O texto, ele vai dizer para nós que o rico, o texto vai dizer para nós, olha, havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho fino, e todos os dias banqueteava com luxo. Jesus, ele só vai falar que esse rico aqui desfrutava dos prazeres da vida. Certamente o seu estilo de vida, onde ele estava nas festas, nos banquetes, nas bebedeiras, nas noitadas, nos lugares, irmãos, olha só, sofisticado, fazia com que ele passava por Lázaro e ignorava, ou seja, não via. Preste atenção nisso aqui. Mas Jesus, ele vai citar o nome de Lázaro. Eu estou dizendo isso aqui, tá, irmão? Ele vai citar o nome de Lázaro. Preste atenção nisso aqui. Será que quem não vive o propósito, Deus não conta? Deus, ele cita o nome de Lázaro, mas não cita o nome do rico. Será que quem não vive o propósito, Deus não conta? Porque o nome de Lázaro estava escrito nos céus e o nome do rico não. Segunda coisa, eu falei de duas coisas. Segunda coisa, a verdade é que o destino eterno de cada pessoa é decidido nessa vida. Jamais poderá ser revertido, nem mesmo pela intervenção de Abraão. Escute isso aqui. O dicionário, ele vai trazer para nós que a palavra indiferença significa falta de interesse. Vai pegando aí. Falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, falta de consideração, descaso, desdém, apatia, insensibilidade. E aí Deus me deu um pacote, pega aí. Tem muita gente tratando as pessoas, o reino de Deus e até mesmo a igreja com indiferença. Pastor, você está nervoso? Não. Eu quero só te mostrar um caminho que nós precisamos trilharmos.
Eu quero só te mostrar um caminho para que a igreja seja de fato sal e luz nessa terra, porque foi para isso que nós chamamos, que Deus nos chamou. Então nós precisamos vencer as nossas indiferenças. Olha só, na tradução NBV da Bíblia, no Apocalipse 3:19, diz assim: olha, eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo. Escuta isso aqui. Tem muita gente que às vezes pega esse texto e fala: Deus está batendo no coração de quem está no mundo. Mas a verdade é que Deus está batendo no coração da igreja. Tem muita gente aqui dentro com indiferença, e o coração está fechado, e Deus está batendo no seu coração. Deus está batendo no seu coração para que você abra o seu coração, para que você vença a indiferença. Eu falei aqui no domingo passado, eu não estou aqui dando indireta, eu estou dando direta mesmo, irmão. Você precisa entender que você está em um lugar para você ser confrontado. Você está em um lugar, irmãos, olha só, para você sair do lugar de acomodismo. Você está em um lugar onde vai apontar o seu pecado, onde vai apontar o seu erro, porque você precisa melhorar. Então o que você precisa entender? Que se Deus está te dando essa oportunidade de te corrigir, de falar do seu pecado, é porque Ele te ama e não quer te perder. Então nós precisamos entender isso, irmão. A Bíblia, ela está mostrando que as riquezas desse mundo que nós tanto buscamos pode trazer indiferença para com as necessidades do próximo. A vida nunca foi sobre nós, e sim sobre Deus e sobre o próximo, irmão. Se você vive a vida de Deus sobre você, sobre as coisas terrenas, você não está vivendo o propósito de Deus e nem a vida de Deus, porque a vida de Deus em nós vai falar de Deus e vai falar do próximo. Precisamos, irmãos, entender isso. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim: isto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora eu te pergunto uma coisa: por que nós, seres humanos, não queremos dar a vida pelo nosso próximo? Porque isso aqui, irmãos, olha só dá a vida para o próximo quem recebeu a vida dele. Se nós não damos a nossa vida para o próximo, é porque não recebemos a vida dele. Se estamos brigando por coisas insignificativas, se estamos discutindo por coisas insignificativas, se entramos na igreja, não prestamos atenção no culto, não prestamos atenção na adoração, não prestamos atenção na palavra, sabe o que nós estamos dizendo, irmãos? Que nós não recebemos a vida de Deus, porque quem recebe a vida de Deus presta atenção no culto, quem recebe a vida de Deus quer receber mais de Deus. Por quê? Porque ele entende que ele está recebendo de Deus para ele compartilhar com quem está lá fora. Aleluia! Para que alguém possa entrar. Vira para a pessoa que está do lado, me ajuda aí. Fala assim: eu estou entendendo. Porque muitas pessoas não dão nada. Meu Deus. É hoje. A indiferença, irmãos, ela levou esse rico aqui para um lugar de tormento, como nós já falamos aqui, no inferno. E eu queria falar aqui, irmãos, em nome de Jesus, eu queria pedir a sua atenção. Hoje nós estamos aí com um grande exemplo dos nossos adolescentes. Nossos adolescentes estão dando um show para a glória de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Onde eles estão anotando em nossos cultos tudo que está sendo pregado. Eles estão anotando, irmãos, olha só, até as meninas que passam para tirar uma foto. Agora foi a Larissa. Estou brincando. Então, irmãos, olha só, eu queria que você abrisse aí o seu coração, abrisse aí a sua caixinha de anotação e anotasse aí 5 coisas que a indiferença faz. Por que eu estou dizendo isso? Olha para mim. Porque às vezes você pode estar cometendo sem saber. Só que se for revelado para você, você não pode continuar. Porque tem muita gente que está na igreja que foi revelado o erro dele. Já foi revelado que você não pode ser assim, você não pode se tratar dessa forma, mas a pessoa quer continuar. Aí já é um problema seu e Deus, porque a igreja vai ensinar. E agora eu quero falar para você sobre 5 coisas que a indiferença faz. Pega a primeira aí. Ela rouba a nossa visão. Toda pessoa indiferente, irmãos, ela não tem visão. Olha aqui o que o texto diz: no Hades, onde estava sendo atormentado,
Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Olha só, enquanto ele estava sendo indiferente, onde que o pobre estava? Me ajuda aí, gente. Onde que ele estava? Fala, obreiro, me ajuda aí. Onde que ele estava? Ah, boa. Ele estava na porta do rico, irmãos. Onde ele estava? Na porta do rico, irmãos. E o que o rico fazia? O rico não via ele. Mas quando o rico estava no inferno, o que o rico viu? Me ajuda, gente. Ele viu Lázaro. Então olha só, irmãos, a indiferença nos faz perder a visão. Então escute aqui uma coisa. Sabe por que você não está vendo o sofrimento do seu irmão? Às vezes seu irmão de sangue, porque você tem se tornado alguém diferente. Sabe por que você não consegue ver nada mudando nessa igreja? Porque você se tornou alguém diferente. Quem é indiferente não tem visão. O rico não tinha visão do pobre na porta da sua casa, mas quando ele está no inferno, ele consegue ver. Quando ele está no lugar de tormento, ele consegue ver. Escuta aqui, o nosso olhar precisa estar na vertical e não na horizontal, que busca só as coisas terrenas. E tem muita gente que diz que ainda está em busca de algo. Meu Deus! Eu só vou conseguir buscar algo maior se eu estiver junto. Seu ministério pode até estar indo aí, você pode até estar recebendo os elogios, mas se você não estiver junto, tem prazo de validade. Pode até estar acontecendo algumas coisas, mas se você não está junto, tem prazo de validade. A Bíblia diz: olha, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, porque já estáis mortos e a vossa vida estáis escondidas em Cristo. Colossenses capítulo 3, 1 ao 3. Se nós falamos que somos de Cristo, não temos que buscar as coisas de Cristo. Já observou que às vezes as nossas rodinhas hoje, a última coisa que nós falamos são coisas de Cristo? As nossas rodinhas são essas. A última coisa que nós falamos, irmãos, é da Bíblia, é de salvação, é de mudança, é do que Deus falou com você no culto, é do que Deus te mostrou que está errado. As nossas conversas, elas não são isso. E o que a Bíblia, o que Paulo está nos dizendo? Que se nós estamos em Cristo, nós precisamos buscar as coisas do alto, irmão, buscar ser fortalecido, buscar ser renovado. Eu sei que faz parte ter um bom emprego, eu sei que faz parte ter um bom salário, uma boa casa, um bom carro, faz parte, mas tudo isso é insignificante se você não tem Deus. Precisamos buscar as coisas do alto, irmãos. Precisamos olhar mais para as coisas do alto. A igreja precisa olhar mais para as coisas do alto. Já viu que às vezes você chega na igreja, a pessoa pergunta como é que você está. A pessoa começa a falar: não, está difícil, mas como é que está a mulher, como é que está os meninos, como é que está a saúde, como é que está o emprego. E começa a falar um monte de coisa. Mas pastor, mas se está ruim, o que você quer que eu fale? Você está vindo para o culto, irmão. Fala assim: olha, eu vou adorar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor, porque eu creio que Ele vai colocar algumas coisas no lugar. Depois do culto a gente pode conversar. Depois do culto você fala para Ele: olha, a situação está difícil, orei a Deus, Deus me fortaleceu, eu creio que vai dar certo. É isso que nós temos que fazer. Pastor, mas não é fácil. Eu sei, irmão, porque eu também tenho uma vida aqui. Eu sei que não é fácil, mas eu estou lutando, irmãos, para viver assim. Então lute também para viver assim. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Aleluia. Nós nascemos de novo. Olha aqui, no inferno existe uma visão clara da realidade espiritual. Preste atenção nisso aqui, irmão. Porque você vai falar: pastor, como que o senhor sabe? O texto nos mostra isso, irmão. O texto nos mostra isso. O texto vai nos mostrar que no inferno existe uma visão clara da realidade espiritual. Existe uma realidade depois da morte. Existe sim um julgamento, e muitos serão condenados para o inferno. Preste atenção nisso aqui. Por isso que nós temos que vencer as nossas indiferenças. Porque tem gente da sua casa que está caminhando em passos largos para o inferno. E por que está caminhando, irmão? Por causa da sua indiferença, por causa da sua apatia, por causa do seu descaso. Então nós precisamos entender, irmãos, que é para nós. Depois que chega lá, não adianta você querer ter uma visão da realidade espiritual. Então nós precisamos entender isso, irmãos. O inferno é real,
mas o céu também é real. Entenda isso no nome de Jesus. Então essa visão é que precisa nos levar a ter uma atitude de evangelista, irmão. Vou repetir aqui, irmãos, se nós entendemos que no inferno existe uma realidade espiritual, essa visão, essa revelação, ela precisa nos inspirar a ter, irmãos, dentro de nós um evangelista. Para quê? Para nós pregarmos para as pessoas que estão à nossa volta, para nós falarmos do amor de Deus para as pessoas que estão perto de nós, irmãos. Não tem como você pregar para as pessoas se você está fazendo o mesmo que elas estão fazendo. Se você está cultuando com a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. Eu já falei isso aqui, irmãos, e é com muita responsabilidade, com muito tremor e temor que eu falo isso. Não onde eu trabalho, quando eu comecei a trabalhar, algumas pessoas vieram para mim depois de uns 3 meses e falaram assim: nós estávamos só te observando. Eu falei: é mesmo? Por quê? Como é que é? Vocês observam para ver se a gente vai continuar no trabalho? Não, nós estávamos te observando se você era cristão de verdade. Eu falei: sério? Que legal. Por que vocês fazem isso? Porque passou um monte aqui. E pela passagem desse monte que passou aqui, tem muita gente que detesta a gente. Aí eu falei: olha, eu não sou perfeito, mas vou lutar para mudar o seu pensamento. E aí eu tive a oportunidade, não falo isso aqui por soberba, eu falo isso aqui com responsabilidade, com temor e temor, porque isso aumenta mais a minha pressão no setor onde eu trabalho. E algumas pessoas viraram para mim e falaram: olha, você é diferente, você tem algo diferente. E é isso que nós, irmãos, precisamos fazer. Se lá no seu trabalho, vou sair daqui, né, para ficar melhor. Se lá no seu trabalho acontece um negócio, eu vou falar mais sobre isso. Se lá no seu trabalho está acontecendo um negócio aí que virou natural. Sabe o que virou natural? Chamou de teatro. Olha, foi falado aqui, pastor, antes. Se lá no seu serviço é natural, irmãos, com você não pode. Com você não pode. Certo tipos de assuntos, de brincadeiras, pode fazer com qualquer um, mas com você não pode. E se fizer, você não vai fazer. Você tem que sair fora. Está entendendo? Nós precisamos ter esse espírito evangelístico dentro de nós. Porque, preste atenção, irmãos, o que falta para a igreja? Evangelizar. Por que falta para nós evangelizarmos? Porque não somos exemplo. Escute isso aqui, põe uma das minhas palavras. Você conhece tanta gente, irmão, lá no seu emprego, você nunca convidou ninguém para vir na igreja, ou ninguém disse para você: me leva na sua igreja. Porque não damos exemplo. Algumas pessoas até vêm só para ver, vou ver se é ele mesmo, se é ela mesmo, nunca mais volta. E alguns às vezes falam: pai, aquela igreja vai na não, porque aquele camarada está lá e não está sendo emprego, não, aquela menina está lá e na empresa. Então nós precisamos entender isso. Escute aqui, porque nós não temos evangelizado, irmãos, por falta de visão espiritual. A falta de visão espiritual é a falta de evangelismo. Não evangelizamos porque não temos uma visão espiritual. Porque se você começar a ter uma visão espiritual, você não vai querer que seu irmão vá para o inferno, você não vai querer que seu marido vá para o inferno, você não vai querer que a sua esposa vá para o inferno, você não vai querer que seus filhos vá para o inferno, você não vai querer que seus clientes vá para o inferno, você não vai querer que seus amigos vá para o inferno. Então nós precisamos ter uma visão espiritual. Lá em Mateus capítulo 9, 35 e 36 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava aflita, desesperada, como ovelha sem pastor. Nós precisamos disso, irmão. Tem gente que às vezes fala assim: irmão, até bacana a sua atitude. Tem que falar: sou pastor, eu convidei fulano para vir na igreja. É mesmo? Como é que ele está? Não, pastor, ele é da outra igreja, né, irmão? Deixa o cara lá, assim. Deixa a menina lá. Convide quem não é da igreja. Convide quem está fora. Convide quem está desanimado. Convide quem está caído.
Convide esse. É esse que nós precisamos convidar. Olha só, escute aqui. Eu não sei se você sabe. Olha como que a indiferença ela tem se instalado, né? Espaço no meio da humanidade. Eu não sei se vocês sabem. Foi aprovado na Câmara, só falta o prefeito assinar, de Belo Horizonte, que agora os pacientes que estiverem internados no hospital podem levar os seus animais para visitar. Tem gente que fala, pastor, mas isso é bom, os animais, não, irmão, se o hospital não está tendo estrutura nem para receber os humanos, os hospitais vão ter que mudar toda a logística, toda a estrutura, porque você vai visitar um parente seu, vai ter alguém com um pitbull lá. Você vai visitar um parente seu, vai ter alguém com um porco lá, porque tem gente que tem animal assim, como animal doméstico. E se a lei foi aprovada, irmão, eu amo cachorro, mas a minha cachorra não vai me visitar no hospital. E eu nem quero. Você está entendendo? Isso é o que? Isso é a diferença. As pessoas se preocupam mais com os animais do que com o ser humano. E tem gente que fala assim, não, mas é melhor você tratar com um animal do que você tratar com um ser humano. Você diz isso porque é o que você tem para oferecer. Porque se você tem algo para oferecer, você vai dizer, precisamos tratar com o ser humano. Temos que tratar com o ser humano. Temos que ir em busca do ser humano. Então nós precisamos entender isso, irmão. Isso é uma falta de visão espiritual. A humanidade, o mundo está com essa falta de visão espiritual. Por que eles não ampliam, irmãos, e falam assim, olha, vamos chamar as pessoas para que façam oração, para que venham aqui todo instante. Escute aqui, irmão, até quem é capelão tem uma burocracia para visitar no hospital. Mas os cachorros querem liberar. Por falta de visão, irmãos. Essas coisas vão causando, irmãos, olha só que indiferença, insensibilidade com o ser humano. E o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. As pessoas, elas estão dispostas, irmãos, a seguir as leis dessa terra. Por quê? Porque vai ser lei e as pessoas vão obedecer. Já viu que tem gente que segue a lei dessa terra para quê? Para emagrecer. Vou seguir a lei da terra para me emagrecer. Tem gente que segue a lei da terra para ficar rico. Vou seguir a lei da terra para ficar rico. Vou seguir as leis para me alcançar alguma coisa. Mas ninguém quer obedecer às leis de Deus. Ninguém quer obedecer às leis do Senhor. Deus está nos chamando para isso, irmãos. Olha o que a indiferença causa, irmãos. A indiferença nos tira do lugar da oração. Presta atenção nisso aqui. A indiferença nos tira do lugar da oração. No versículo 24 diz assim: então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. No inferno existe súplica e clamor. Presta atenção nisso aqui. No inferno existe súplica e clamor. Por quê? Porque eu vi que estava clamando. Só que tem um porém, irmãos. Lá ninguém te ouve. Lá vai ter súplica e clamor, mas ninguém te ouve. Podemos pensar que o inferno às vezes nós pensamos que o inferno é um lugar cheio de blasfêmia, que o inferno é um lugar cheio de pessoas que estão blasfemando, que estão ali fazendo tantas atrocidades. Mas o texto vai nos mostrar que o inferno é um lugar cheio de súplica, cheio de clamor de misericórdia. Só que lá não adianta, porque lá o Pai não ouve. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque hoje nós temos a oportunidade de fazer o que a Bíblia nos ensina em Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala ao Pai em secreto, que o Pai em secreto te ouve. Hoje nós temos a oportunidade de clamarmos. Hoje nós temos a oportunidade de buscar o Senhor. O rico, ele pede para Abraão. Ele pede para Abraão para que Abraão fale com o pobre, para que tenha misericórdia dele. Ele pede, irmãos, olha só, acesso ali para que o pobre tenha misericórdia dele. Escute aqui, hoje eu e você temos acesso, irmão. Olha para mim. Hoje eu e você, hoje nós temos acesso, irmão. Hoje nós não precisamos pedir com que alguém faça algo. Por quê? Porque hoje nós temos acesso. Hoje nós podemos chegar no trono da graça. Hoje nós podemos ir no trono da graça pelo sangue de Jesus. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. E o que
que acontece, pastor? Deus, Ele vai nos responder. Por quê? Porque todas as vezes que nós clamamos o Senhor, Ele vai abrir os seus tesouros do céu e vai liberar bênçãos sobre nós. Hoje nós temos acesso, irmão. Olha para quem está do seu lado aí e fala para ele assim: não dorme não, cara. É uma coisa terrível, irmão, nós pensar que no inferno há clamor. É uma coisa terrível nós ouvir aqui que no inferno tem clamor. E na igreja nós precisamos implorar para clamar. E lá tem clamor, irmãos. É 24 horas pessoas clamando. É 24 horas pessoas suplicando. É 24 horas pessoas pedindo misericórdia, irmãos. Misericórdia, misericórdia. E elas estão em um caminho sem volta. Pastor, você está me amedrontando, por isso não estou querendo te amedrontar não, irmão. Só estou querendo falar para você que é uma realidade. Só isso, não quero te amedrontar. Não é o meu papel te amedrontar. Pelo contrário, eu quero te encorajar. Eu quero te fortalecer no nome de Jesus a permanecer para onde Deus está te apontando. Eu quero que você, no nome de Jesus, permaneça no lugar onde Deus está te chamando. Escute aqui uma coisa, irmãos. Olha só, todos nós somos culpados por Adão. Todo mundo, irmãos, carrega a culpa pela atitude de Adão. Verdade ou mentira? Mas todos nós fomos inocentados pela atitude de Cristo. Vou falar de novo, irmãos. Todos nós somos culpados pela atitude de Adão, mas todos nós fomos inocentados e recebemos a graça pela atitude de Jesus Cristo. Aleluia! O que nós precisamos entender nessa noite, irmãos? Que toda atitude na nossa vida tem condenação, mas tem também absolução. Entenda isso, irmãos. Então a atitude que você tem com Cristo hoje vai te absolver e você não vai para o inferno. Mas as suas atitudes hoje podem te condenar e levar você para o inferno. Escute aqui, preste atenção no que você fala da igreja, preste atenção no que você fala de alguns líderes da igreja. Preste atenção, porque toda atitude tem consequência. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero te dar a oportunidade de você vencer as suas indiferenças. Aleluia. O que a indiferença faz, irmãos? Ela rouba, olha aqui, presta atenção nisso aqui. Ela rouba a consciência da própria condição. Tem gente, irmãos, olha só, que ele está levando a vida e ele pensa que a condição dele não é inferno. Mas a indiferença, ela vai roubar a sua consciência da própria condição. Olha o que o texto diz no versículo 24. Então chamou o pai Abraão: tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele sabia onde estava e o que estava acontecendo, porque ele estava ali. Ele sabia por que ele estava ali. Ele sabia o que tinha levado ele para ali. Mas só que antes, a indiferença dele, achou que a condição financeira dele, achou que a vida que ele estava vivendo, ele não iria para lá. A pessoa que carrega essa indiferença, irmãos, ela perde a condição. Então eu queria que você entendesse que o inferno existe. A consciência da própria condição. Diante do peso da eternidade, devemos ter a percepção clara da futilidade da vida. Ele sabia que estava no inferno por causa das suas escolhas nessa vida. Deixa eu falar uma coisa para todo mundo que está aqui, presta atenção nisso aqui. Se for possível, eu queria até que você anotasse aí para você não esquecer. Olha só, não é amanhã, é hoje que você define o seu futuro. Vou falar de novo. Não é amanhã, é hoje que você define o seu futuro. Pastor, mas eu estou bebendo, eu estou fumando, eu ainda estou no adultério. Pastor, eu ainda não casei. Pastor, eu ainda não batizei. Mas é hoje que você decide. Vira para a pessoa que está do lado e fala para ela assim: porque amanhã pode ser tarde demais. Olha o que lá em Apocalipse diz, irmãos. Apocalipse 3,17 diz assim: olha, como diz a igreja de Apocalipse, como diz: rico sou e estou enriquecido, e que nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ainda
indiferença, irmãos, faz com que nós pensamos que somos melhores do que os outros, faz com que nós pensamos que as pessoas são menores do que nós, que as pessoas não têm direito de nos corrigir, de nos direcionar. Então a indiferença faz com que você não tenha consciência da sua condição. Ele não tinha consciência da condição, irmão, pensando que a vida que ele levava daria para ele um futuro melhor. Entenda uma coisa: o nosso futuro só será melhor com Cristo. Porque o nosso futuro não se resume em coisas, irmãos. É muito bom, escuta isso aqui, é muito bom o império que você está construindo, mas para onde você vai, você não leva o seu império. Eu estava pensando, né, irmãos, igual esses camaradas aí, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, cara, o dia desse cara nunca vai acabar, mas um dia eles vão morrer e vai ficar tudo aí. Nós não temos muito, mas o pouco que nós temos, para onde nós vamos também nós não vamos levar. Precisamos vencer a nossa indiferença. Vença a sua indiferença. Não permita que a sua indiferença, olha aqui, isso aqui é muito forte, roube a sede da palavra de Deus. Tem gente que ele tem uma indiferença. Qual que é a indiferença? Ele se acha indigno de ser alcançado por Deus, indigno de estar nessa igreja. Isso é uma indiferença. Vença isso, porque isso vai roubar a sede da palavra de Deus. Tudo na nossa vida é uma questão de hábitos. Você começa a se adequar àquele hábito, a sua vida vai mudando. Irmãos, antes eu fumava, antes eu bebia, antes eu fazia muitas coisas erradas, muitas coisas que se eu falar que você seria a última pessoa que iria me ouvir, mas só que eu criei um hábito na minha vida. Qual foi o hábito? Abandonar essas coisas e começar a servir a Cristo. E hoje olha o que Deus fez, me colocou aqui e você sentado aí para me ouvir. Só Deus pode fazer isso. Mas por que eu venci isso? Porque eu venci a minha indiferença. Eu entendi, irmãos, que eu sou digno, porque Cristo morreu por mim. E se Cristo morreu por mim, Ele morreu por você também. E se eu tenho direito, você também tem direito. Nós temos o direito, irmãos. Então a indiferença, ela rouba a sede da palavra. Escute isso aqui. Então chamou o pai Abraão: tenha misericórdia de mim. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8:11. Irmãos, aproveita enquanto você está ouvindo a palavra, aproveita enquanto a palavra está sendo pregada, porque um dia virá, irmãos, onde você vai ter sede. Será que não tem uma igreja aberta? Será que não tem alguém pregando, irmão? E essas pessoas passaram, foram levadas pelo Senhor. Então, no nome de Jesus, aproveita a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: paz palhaçada. Fala: paz palhaçada. Carregando esses dogmas. Fala para ele: carregando esses dogmas, carregando essa teologia, essa religião. Fala para ele: para de palhaçada. Isso não te levou a lugar nenhum. Busca o Senhor. A indiferença, irmãos, olha só, faz com que nós não consigamos ver o que Deus ele está fazendo na nossa vida, irmão. Escute isso aqui. Tem marido, eu queria ter falado isso no domingo passado, veio na minha mente de agora, eu vou falar aqui agora. Tem marido, irmãos, que o cara é tão... O cara está vendo a mulher na igreja, e na igreja crescendo, e o cara está vendo demônio. Porque, irmão, a pessoa que não quer que a outra vá para a igreja, que teve uma evolução, está virando demônio. Mas não tem só marido, não, tem esposa também. O cara está indo para a igreja, irmão, o cara está mudando, o cara está indo para a igreja. E aí a mulher vira demônio. É isso aí. Não consegue ver, irmãos, tudo que viveram no mundo, todas as atrocidades que viveram no mundo, e agora estão saindo das trevas para a luz. Aí o camarada vira demônio, aí a mulher vira demônio, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não consegue ver a graça de Deus na vida da sua esposa. Você não consegue ver a graça de Deus na vida do seu marido. Você não consegue ver a graça de Deus na vida dos seus filhos. Você não consegue ver a graça de Deus. Vença essa indiferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que vai caminhando, vai vencendo, irmão, vai conquistando, mas continua seco, continua vazio, continua triste, porque as coisas não suprem, irmão. O vazio existencial que está dentro
quando Deus começou a falar essas coisas no meu coração, eu comecei a entender. Lembra que cada culto aqui eu falava, tem visitante, tem visitante. Mas a indiferença, ela tem roubado o espírito evangelístico e missionário da igreja. A indiferença, ela faz isso. A pessoa não consegue ver o crescimento da outra. A pessoa faz pirraça, irmãos, contra o crescimento da outra. E Satanás vai roubando o espírito evangelístico, irmãos. Se nós estamos aqui juntos por algo maior, irmão, nós precisamos vencer as nossas indiferenças no nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. Não deixe que Satanás roube o espírito evangelístico e missionário da igreja. Que a igreja, irmãos, eu e você, não deixe que isso seja roubado. Que você possa colocar no seu coração que a partir de hoje, todas as pessoas que passarem por você, elas vão ouvir Jesus. Não seja, irmãos, indiferente. Diferente é diferente de indiferente. Entenda isso. Versículo 28 diz assim: olha, ele respondeu: então eu olho e súplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Escute isso aqui. Hoje nas igrejas, o testemunho não é mais sobre salvação. O testemunho é de bênçãos materiais. Não tem problema nenhum com isso, irmãos, mas isso não é tão importante. Eu quero ouvir, irmãos, olha só, muitas pessoas falando das suas conquistas. Conquistou sua casa, conquistou seu carro, conquistou sua empresa, conquistou seu emprego. Eu quero ouvir, eu quero ver a igreja crescendo. Começou na faculdade, finalizou a faculdade. Eu quero ouvir isso, irmãos, mas isso não é tão importante. Quando nós ouvimos o testemunho, preguei para alguém no meu trabalho e ele reconciliou. Preguei para alguém na rua e ele se converteu. Estava fazendo a unha dela e ela se converteu. Estava arrumando o cabelo dela e ela se converteu. Estava cortando o cabelo dele e ele se converteu. Estava dando aula de direção para ele e ele se converteu. Estava plantando junto com ele e ele se converteu. Estava fazendo a obra junto com ele e ele se converteu. É esse testemunho evangelístico que a igreja precisa. Aleluia. Existem algumas coisas, irmãos, que a gente só fala nesse momento, aí eu preciso falar. Tem algumas pessoas que às vezes estão conversando comigo, aí elas olham alguns vídeos e falam: uai, é da sua igreja? É, não sabia que era crente. Eu falo: você podia ter falado isso outro dia? Nós precisamos entender isso, irmão. O que eu estou dizendo aqui não impede você de continuar buscando, irmãos, as suas conquistas materiais. Entenda isso. O problema é você fazer com que as suas conquistas materiais façam você uma pessoa indiferente. Meu Deus. Faça de você uma pessoa que não preocupa, uma pessoa que não tem sentimento, uma pessoa que não se importa. Entenda isso em nome de Jesus. Abraão responde para ele. Olha aqui, irmãos, o que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Lá no inferno, ele estava preocupado com a sua família. Lá no inferno, irmãos, ele estava preocupado com os seus parentes, com os seus amigos, para que eles não fossem para aquele lugar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é mais ou menos aqueles ofício fúnebre que a gente faz. Às vezes a gente faz um ofício fúnebre de alguém que morreu na cachaça. Aí está lá os amigos chorando, aquele negócio todo. Só que quando acaba ali, enterra o cara, a primeira coisa que aquele amigo vai fazer é tomar uma cachaça. É igual quando você vai lá naquele ofício fúnebre daquele cara que morreu de tiro pelas drogas, matado, aquele tempo todo. Aí está lá os doidinhos falando: oh, cara, você tem que comprar esse negócio aí, tem não sei o quê, tem que... Aí quando acaba, o que eles estão fazendo? Fumar droga e vendendo droga. É isso. Isso é uma indiferença. Eu preciso olhar aqui e falar assim: eu não vou para ali. E não quero que ninguém que está do meu lado vá para ali. Está entendendo, irmão?
Tem muita gente que fala assim: sabe por que eu sofro assim, pastor? Porque meus pais foram assim comigo. Então melhor para que os seus filhos não sejam assim com você. Meu Deus. Nós precisamos entender isso, igreja. Deus está chamando a nossa atenção. Os dias têm sido negros, irmão. Os dias têm sido difíceis, irmãos. Você sabe disso. Você sabe o quanto você tem lutado para estar no culto. Você sabe o quanto você tem lutado para ouvir uma palavra. Você sabe, irmãos, e olha só, é por nada. Você fala: nossa, estou com desânimo por nada. Às vezes você nem trabalhou tanto. Às vezes o dia nem foi difícil. Mas você está lutando para estar aqui. Deixa eu te falar uma coisa: eu também estou lutando. Mas eu estou aqui porque eu sei que aqui é o lugar certo. Eu sei que aqui eu venço, irmãos. Olha só, o meu eu a cada dia. Eu sei que aqui eu venço a minha carne a cada dia. Não espere, irmãos, chega lá para você preocupar com os seus parentes, com os seus familiares, com os seus filhos. Não espere chegar lá para você preocupar com o seu casamento. Não espere. No inferno o rico estava preocupado, irmãos. No inferno ele começou a ter uma preocupação. Olha só, esse homem no inferno tinha um espírito missionário. Esse encargo, irmãos, precisa estar em nossos corações como igreja hoje. Lá no inferno, irmãos, que ele foi ter essa preocupação. Lá no inferno que ele foi querer ser missionário, pastor Anato. Lá no inferno que ele quis valorizar os boletins que a gente ganha, a palavra que a gente recebe, a mensagem que a gente recebe. Irmãos, eu faço uma linha de transmissão quase toda sexta-feira, quase todo sábado, e às vezes alguns domingos pela manhã. Eu coloco mais de 50 pessoas na minha linha de transmissão, convidando para o culto, às vezes fazendo uma oração, liberando uma palavra. Irmão, deixa eu falar para você: se 5 me respondem é muito. Mas eu vou parar? Não, eu vou continuar porque é o meu papel, irmãos. Eu não posso permitir que a indiferença dessas pessoas me segue e tire o espírito evangelístico da minha vida. Pastor, pode evangelizar para o celular? Lógico que pode. Não pode ficar vendo outras coisas no celular que você fica vendo e não evangeliza ninguém. As pessoas que às vezes condenam o celular, condenam muitas coisas, irmãos, são as pessoas indiferentes, que estão fazendo com que a igreja não tenha um encontro com Cristo. Olha só, na igreja, poucos são os que se importam com os seus parentes não salvos. Tampouco fazem grandes esforços para levar-lhes a palavra ou orar para o arrependimento. Pastor Elton falou isso lá no discipulado. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para minha filha. Eu falei: filha, como que eu sou nas reuniões que a gente participa? Ela falou: pai, você conhece todo mundo, às vezes até demais, porque é o que nós temos que fazer. Porque às vezes nós vamos em algumas reuniões e é onde a gente quer ficar, onde tem crente. Onde estão os crentes? Na maioria do pessoal que eu estou perdendo, não vou ocupar com quatro, mas não. Você foi convidado para a mesma festa, mas aí você precisa ser luz. Então o que você precisa fazer? Fazer um bom papel. Porque eles vão olhar e vão falar: aquele grupinho lá não mistura com a gente, eles são santos, eles são separados. Mas ele tem que nascer dentro de nós o espírito evangelístico, o espírito missionário, e se preocupar com os nossos parentes, com os nossos amigos, para que eles conheçam Jesus. Escute aqui uma coisa: pastor, eu já preguei, eles me ignoraram. Não, o nosso papel é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Só que não é pregar hoje e pensar que o serviço está completo, não, irmãos. Leva tempo. Olha para a sua vida aí: quanto tempo você levou para estar aqui dentro hoje? Quanto tempo você levou para vir na igreja? Não foi fácil. Com eles também não serão. Mas como alguém não desistiu de você, não desista deles. Não desista deles. Aleluia. Esse homem estava preocupado com a sua família. Muitas vezes, entre nós, como eu disse aqui, ignoramos as pessoas, ignoramos aqueles que estão perto de nós. Aquele homem morreu, ele foi para o inferno, e a primeira coisa que nós vemos aqui na vida dele é que a indiferença acabou. Antes dele ir para o inferno tinha uma indiferença, mas depois que ele foi para o inferno acabou a diferença, acabou a indiferença. Já viu que tem muita gente que às vezes ela não precisa ir para o inferno para acabar a indiferença. Basta ela ir para uma cama de hospital, basta ela pegar uma doença nossa, que para a medicina não tem cura. A indiferença acaba.
conhece tantas histórias de tanta gente que humilhou a outra pessoa, desprezou a outra pessoa, e quando ela foi para o leito de enfermidade, a única pessoa que estava disposta para cuidar dela foi aquela que ela desprezou. Porque nesse momento, irmãos, a diferença acaba. Aquele já não estava passando e não vendo aquele pobre no seu portão, agora ele já estava vendo Lázaro, porque a indiferença acabou. Os olhos dele se abriram, ele teve uma visão clara da realidade. No inferno ele foi tomado por uma lucidez espiritual. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quando a nossa indiferença vai acabar? Antes da morte ou depois da morte? Quando que a nossa indiferença vai acabar? Antes da morte ou depois da morte? Mas você precisa entender no seu coração que pós a morte será tarde demais. Se tem alguém que você não conversa, se tem alguém que você não fala, se tem alguém que você tem algum atrito, é hoje. Depois da morte não adianta. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês entenderem que isso é fato, irmãos. Todas as pessoas, escuta isso aqui, eu falo isso aqui sem medo de errar, nesse altar aqui, sem temor e temor. Todas as pessoas que se desesperam em cima de um caixão, é porque algo ficou mal resolvido. Todas as pessoas que se desesperam em cima de um caixão, é porque algo ficou mal resolvido. A indiferença foi até pós a morte, só que aí já era tarde demais. Alguns estudiosos, eles vão dizer que essa parábola aqui, irmãos, não era uma história contada por Jesus. Eles vão falar que isso aqui foi uma história real. Não foi simplesmente uma parábola, porque parábola é uma história que você pega para ilustrar um ensinamento que você quer dar para as pessoas. Aqui, alguns estudiosos vão dizer que não era uma parábola, era uma história real. Era algo real. Jesus é aquele, nos escute aqui, Jesus é aquele. Por que nós entendemos que essa história é uma história real? Porque Jesus é aquele que desceu do céu. Ele pode nos falar sobre coisas do céu. Jesus, irmãos, ele pode nos falar tudo que tem no céu, mas ele também pode nos falar do que tem no inferno. Porque a Bíblia diz que no segundo dia ele foi ao inferno. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi ao inferno e ele tomou a chave celestial. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus, ele fala conosco com propriedade, irmãos. Ele vai falar comigo e com você com propriedade. Jesus foi aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi enviado ao inferno, mas esse mesmo Jesus, ele ressuscitou, e ele pode voltar e dizer para mim e para você que existe céu e existe inferno. Para onde você quer ir? Você pode ficar de pé? Você fechar os seus olhos aí agora. Fecha os seus olhos aí agora. Fecha os seus olhos. Vamos entender que nós estamos lá em Mateus 6,6. Fecha a porta aí agora. É você e o Senhor. Fecha os seus olhos. Diante do que foi pregado, querido, o que você precisa? O que você tem que fazer? Fale para o Senhor agora. O que você tem que fazer? Esse é o momento, é você e Deus. Fecha a porta aí, é você e o Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes a única coisa que você precisa dizer para o Senhor é: Senhor, eu quero abandonar a minha indiferença.
Essas 5 coisas que foi falado aí, todas elas eu estou engasgado, mas eu quero vencer, eu quero abandonar a minha indiferença. Às vezes essa vai ser a sua oração, querido, mas às vezes você vai faltar algum desses pontos que eu falei, mas alguma coisa você precisa fazer, algo você tem que fazer, faça isso aí agora. Como eu disse aqui, irmãos, é hoje que nós definimos o nosso futuro, não é amanhã. Tem gente que pensa assim: ah não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu preciso criar alguma coisa e depois eu faço. Não é amanhã, é hoje, igreja, é hoje. Pensa as suas indiferenças. Às vezes você vai dizer: pastor, eu preciso ser alcançado pelo Senhor, eu ainda não fui. O que está te impedindo? O que está te impedindo? É você e ele aí no quarto, querido. O texto diz: fecha a porta do seu quarto, clame ao seu pai em secreto, porque o seu pai em secreto te ouve. Pensa as indiferenças. Às vezes quando você fecha os olhos, você lembra de quem você era, do que você fazia, do que você realizava, mas hoje você não faz nada, hoje você não realiza nada. Pastor, o que eu faço? Pensa em indiferença nessa noite. Pensa em indiferença. Volte para o lugar, querido, de onde Deus tem preparado para você. Eu creio que Deus está mostrando para muitas pessoas aqui nessa noite o lugar que ela precisa permanecer, o passo que ela precisa dar. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, com os seus olhos fechados, eu quero dizer para você: dá um passo, querido. Vença a indiferença. Pastor, o que é isso? Eu estou te chamando, querido, para você renovar a sua aliança com o Senhor. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Hoje é a noite que a palavra tocou no seu coração. Hoje é a noite que Deus ministrou o seu coração. Então, no nome de Jesus, dê um passo. Vença as indiferenças, querido. Não seja empecilho para que a obra de Deus, para que o